Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar de um problema de saúde que eu estou passando, no qual eu não estou atendendo mais presencial, só online. A galera que tinha retorno no presencial, estou fazendo por teleconsulta. E quem fez a compra lá do presencial no www.azulnutri.com, estornei os valores, tá? Podem verificar isso, tornei todos. Quem precisar de comprovante, envia o comprovante também. Agora a galera do online tá 100% ativo, tá? Então me ajuda aí, vamos lá, pega a sua consultoria. A hora que limitar a vaga, vocês sabem, não vai ter como fechar lá. A hora que você clicar no plano, ele já aparece sem vagas, tá? Mas enquanto der para comprar lá, tá disponível as vagas aí. Por que eu limito as vagas? Para manter a qualidade para todo mundo, tá? Inscreva-se no canal, ainda mais nesse momento que eu tô passando, deixa o like, ativa o sininho, é importante demais. E cada inscrito, por mais que pareça muito pouco, ajuda demais no meu engajamento, ajuda demais ao continuar trazendo informações para vocês. Galera, esse problema de saúde que eu estou passando, achei legal fazer esse vídeo primeiro para explicar para a galera que fica preocupada, para a galera que acompanha o trabalho, para a galera que quer contratar o meu serviço, o que está acontecendo, para vocês ficarem cientes, cara. Algumas reclamações eu pude ter ciência, algumas reclamações que eu vou fazer eu pude ter ciência de como a saúde no particular aqui no Brasil é falha. Você acha que está seguro às vezes pagando um convênio, mas você não está. Da saúde pública eu não vou comentar, ela tem uma péssima administração, porém, cara, o SUS é um dos únicos países, tem outros, Reino Unido, França, Canadá, que tem também sistemas de saúde públicos dessa forma. Porém, o SUS é o maior deles e países como Estados Unidos, que é uma referência muitas vezes para o Brasil, não tem esse sistema. Ah, se eu ficar doente, eu for para o hospital lá nos Estados Unidos, você vai se lascar. Tem gente que é processado a vida inteira por causa de dívidas médicas nos Estados Unidos, tá? Por que eu tô falando isso, cara? Quando começou essa ocorrência? Cara, eu acho que a primeira vez que eu percebi, assim, eu fui pra Bahia, pra Porto Seguro, algum tempo atrás, e assim, não segui uma dieta nem nada, faz um tempo até que eu não sigo uma dieta regrada, porque eu sou um cara emergente que veio subindo de vida relativamente rápido. Os estudos me proporcionaram isso, tá? Então, hoje eu que saí de uma kitnet na zona periférica da Moca, morei em kitnets em Taubaté também, da cidade que eu nasci. Eu vivi numa situação complicada, que muitas vezes eu não tinha nem o frango para comer, só tinha um arroz. Mesmo assim, estava sempre treinando, sempre fazendo academia, sempre envolvido no meio. E esses anos todos eu mantive um bom físico. Depois deu uma melhorada na condição, eu já conseguia comprar um frango, conseguia comprar um veneninho e tal. Aliás, quem precisar do contato tem aqui. É só escanear o QR Code ou pegar o link na descrição. E o que aconteceu? Hoje eu tenho uma condição que eu consegui. Eu tenho um carro só para minha esposa, um carro do ano, um Polo Track do ano. Eu tenho uma T-Cross que eu tirei esses tempos atrás, 0 km, hoje está com 5.000 rodados. Tenho esse apartamento aqui em Alphaville, já estou visando comprar um outro local também. Mas eu simplesmente larguei mão de dieta. Isso porque o emergente ele é sempre privado de muitas coisas, né? Principalmente de, quero comer uma pizza, não tenho dinheiro. Quero comer um hambúrguer, não tenho dinheiro. Então nessa eu continuei treinando, porém os anabolizantes deixei lá em nível TRT. Engordei aí uns 20 a 30 quilos, mas continuei sendo um sujeito forte, só que fora de forma, né? Um fordo. Sempre mantive uma forma boa, nunca em um físico de competição, porque minha genética é péssima, tanto para ganho de massa, não responde direito nem com o uso de anabolizante, muito anabolizante, então dá aquela mini respondida que com um bom trabalho dá para ter algum resultado.
E para perder gordura é péssimo, o metabolismo acelera rápido, não responde. E para ganhar peso em forma de gordura ganha muito rápido. Então eu tinha ido para Porto Seguro, assim, mas não comi exageradamente. Eu já cheguei lá, acredito que mal de saúde. Por quê? Eu já não estava aguentando comer alguma coisa, já passava mal, ou me dava uma tontura, um mal-estar, um cansaço extremo mesmo, praticando atividade física. Eu, em Porto Seguro lá, quando voltei eu estava com 9 quilos a mais. Eu acho que eu não comi nem 9 quilos de comida esses dias, não tinha nem como ter esse ganho. Só que assim, extremamente retido, cara. A cara ficou extremamente inchada, tornozelo extremamente inchado. Eu suspeitei de algum problema cardíaco. Só que um ano atrás, eu já havia feito uma bateria de exames, estava tudo ok. E venho acompanhando os exames laboratoriais. Venho fazendo consultas e tal, para verificar toda a saúde. Estranhei, mas eu falei, quer saber, vou dar um jeito nisso. Comecei a pegar mais firme no cardio, comecei a engatar na dieta. Ali na primeira semana já reduziu 10 quilos, claro, não é gordura, mas é a retenção que caiu. E beleza, num cardio lá, um dia que eu fiz 1 hora de escada, foi descer da escada uma tontura fora do normal que não passou o dia inteiro. Não passou, treinei ainda, não passou o dia inteiro, tá? E eu notava que quando eu comia eu passava mal. Comia eu passava mal. Achei que era fígado, alguma coisa. Tava querendo ir procurar investigar, mas tava empurrando isso pra frente. E não fui. Um belo dia no consultório, tinha terminado todos os atendimentos do dia. Eu falei, ó, vou ficar aqui no consultório mais um pouco editando vídeos. E aí eu vou pra casa. Aí só sei que no meio do que eu tava editando vídeos, na verdade eu não edito bem o vídeo. Você pode ver que no YouTube sai praticamente cru, né? Eu só formato ele, coloco no YouTube e tal. Mas lá no Instagram eu tenho 2 editores que fazem todo aquele conteúdo. Eu passo todo o escrito para eles, ó, monta o carrossel para mim e tal, coloca lá, faz o corte do vídeo e tal, coloca lá. Por isso que vocês vêem tanto conteúdo mesmo quando eu estava doente. Eu ainda estou bastante doente. Então, num belo dia eu terminei os atendimentos, estava na frente do computador, uma dor no peito. De praxe. Eu tava o dia inteiro já meio ruim, tinha tomado um café, outra coisa, uma dor no peito e tal. Só que daí eu falei, isso é ansiedade, isso é alguma coisa, é gases, já vai passar. Fiz a bateria de exames do coração há 1 ano atrás, estava tranquilo, tá? Aí fui lá, tomei um pré-treino. Tomei o pré-treino, putz, aí a dor veio forte, uma tontura repentina. Como já era tarde, 8, 9 horas da noite, acredito, fui ali pro corredor, é um prédio comercial, fui no corredor, eu falei, se eu desmaiar aqui a câmera, em algum momento alguém vai ver. Consegui ali reestabelecer um pouco, mas fiquei com muita tontura, dor no peito. Comi algumas coisas, maçã que tinha ali no frigobar. E fui para casa. Fui para casa sem mochila, sem notebook, sem nada. Larguei tudo lá. Nada, não levei nada. Só fui do jeito que tá, peguei o carro, corri para casa. Falei para minha esposa, amor, com dor no peito, tal, sentei no sofá, dor, corri pro hospital. Corri no hospital, fizeram eletrocardiograma, nada. Colocaram eu lá para esperar. Falei, tomei o pré-treino, tomei cafeína, tal, não sei o quê. Aí perguntaram, você usa anabolizante? Como eu sei que tem preconceito, eu tô em dose de TRT tem muito tempo. E o médico, assim, de pronto atendimento que pega muito novato, ou um médico que não é tão, assim, bem estabelecido no seu cargo, ele tem um problema com o ego. Então, se você demonstrar que sabe alguma coisa, aquilo lá que lhe atinge o ego dele, ele começa a te destratar. Cara, eu ainda tenho a questão, quem fala que não acontece isso é mentira. A questão da tatuagem sofreu um certo preconceito, a questão de pegar médico ruim, que tem um ego extremamente inflado,
Então tudo aconteceu no mesmo dia. Então, vamos lá, né? Você usa droga? Não. Aí vem mais um. Você usa droga? Não. Aí vem um técnico de enfermagem. Você não usa mesmo droga? Eu falei, não. Você, tipo, insinuando que eu tinha feito algum uso. Cara, isso é um claro estereótipo. Você pergunta uma vez. Duas, porque um desencontrou a informação. Agora, tinha um técnico de enfermagem aqui no Hospital 9 de Julho, em Alphaville. O cara me perguntou umas 3, 4 vezes. Aí, beleza. Aí o médico, o eletrocardiograma deu, a troponina deu alterada. Veja bem, a troponina deu alterada. Sei que com, às vezes, um esforço físico ou um consumo de cafeína dá realmente alterar, mas a troponina deu alterada, ele não repetiu a troponina. Ele me deu 4 alprazolam que eu não tomei, eu enfiei no bolso, tá? Não tomei. Que eu falei, caramba, porque ele falou, era ansiedade e tal. Só que eu sei exatamente que é ansiedade. Eu ainda falei, não estou ansioso, não estou com problema nenhum. Realmente essa dor no peito já vem passar, o que não deu muita atenção. Cara, e na hora que ele deu a alta pra minha esposa que tá do lado, eu estava no banheiro. E daí eu fiquei aguardando ele voltar, não voltava 1, 2 horas. Eu falei pra enfermeira, vou embora, já deu alta mesmo. Aí esse mesmo rapaz da enfermagem falou, e essa ansiedade aí, tem que tratar. Você passa com algum médico? Não sei o que. Eu falei, passo, pode ficar tranquilo. Que médico que é? Eu falei, opa. Falou, você tem certeza que você não faz uso de nada? Eu falei, que isso, cara. Peguei e fui embora. Cara, revoltado. Só que ali eu já sabia, apesar de ali ao redor ninguém dizer que eu estava numa condição e um problema cardíaco, peguei e fui embora. Aí, pelo convênio, só tinha consulta longe e tal, e não sei o que, pra marcar. Aí eu decidi no outro dia, com dor ainda, dor no peito que não passa o dia inteiro, dor no peito. Decidi ir em outro hospital. Do 9 de julho de Alphaville aqui, eu rodei e fui até o Hospital Metropolitano, tá? Que era referência em pronto atendimento cardiológico, mas não tinha cardiologista lá. Cheguei, relatei tudo, tal, não sei o que, peguei um médico bem novinho, só que eu falei, agora eu vou falar a verdade. Eu falei, eu faço TRT, foda-se. Aí eu falei, eu faço TRT, mas é com acompanhamento, tal, não sei o que, pra não, sabe, tentando não causar maiores transtornos. Não, a sua idade não se deve fazer TRT, não precisa disso. E não sei o que, só que eu fui uma pessoa que sou hormonizado, eu expliquei, foi hormonizado, já competi, tal, fui atleta, meu eixo ficou suprimido, atrofiou o testículo, tal. Expliquei, não existe. Você tá fazendo TRT, você tá se enganando. Eu falei, tá bom, mas o problema é esse, eu tô com dor no peito, e é isso, tal, não sei o quê. E aí, cara, vai lá, me deram um Rivotril. Peguei, não tomei. Troponina deu alterada, 3 horas depois deu alterada, porém um pouco baixa. Eletrocardiograma, ele falou, eu liguei pro cardiologista e falou que tá tudo bem, pode ir embora tranquilo. Não me deram nenhum remédio nesses 2 hospitais para tomar em casa. No sábado consegui uma consulta, só que a consulta é em Santo André, eu moro em Alphaville, Barueri. Cara, só pra chegar até Santo André, foi 1 hora e pouco. E, tipo, eu marquei a consulta, era daqui a 1 hora, era daqui 50 minutos, 1 hora, sei lá. Só sei que eu cheguei na consulta 4 minutos atrasado. Peguei uma médica, filha da puta, cara. Eu entrei na sala dela, eu falei, a senhora quer que eu sente aqui? Falou, a senhora não, é doutora. Eu falei, ixi, já começou, né? Aí, no que eu sentei, ela falou, você chegou 4 minutos atrasado. Eu vou te atender, mas não dá pra te atender de um jeito bom e não sei o quê, porque eu tenho só 10 minutos. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Peguei, levantei, fiz a reclamação formal dela e fui embora pra casa. Terceira vez no pronto-socorro, outro dia, isso já no domingo. Fui no Hospital 9 de Julho novamente, não peguei a senha de dor torácica de emergência, tá? A hora que fui passar na triagem, a enfermeira, o que foi? Eu falei, olha, eu não quero pegar protocolo de dor torácica, eu tô cansado de me fingir de leigo, eu sou nutricionista, sou treinador, tenho várias especializações, inclusive em saúde cardiovascular. Aconteceu isso, falaram que era ansiedade, ficaram perguntando se eu uso droga. Fui em outro hospital, pessoal falando que era só ansiedade. É o seguinte, não é.
a teoponina está alterada, eu estou com dor no peito, não estou com nenhum problema na minha vida e preciso que isso seja resolvido. Aí então eu consegui ser um médico que era bem novo, assim, mas ele me deu uma prioridade, falou, não, vamos fazer um eletro, vamos ver e tal, não sei o quê. Novamente a teoponina deu alterada, mas aí ele falou, ó, cara, é o seguinte, tem duas opções, ou a gente interna você aqui para fazer estetificação, que é fazer os exames, eletrocardiograma, tomografia, ressonância tal, e etc. Ou passo o pedido para você, você faz em casa. Mas já marca para já. Tá? Cara, isso acontece em hospitais que são médio para ruins. Hospitais como Albert Einstein, Israelita, Beneficência Portuguesa. Até você pegar ali nível Hospital Vitória, não acontece tanto isso. Dessa negligência. Tá? Que eles pegam um plano, por exemplo, meu plano é a 1000, porém é o mais básico. Eu escolhi o mais básico, eu falei, não tem necessidade, já estou pagando o plano, não tem por escassez. E eles precisam de um alto volume para ganhar um mínimo de dinheiro. O 9 de julho é um hospital bom, sim, parece quase um hotelzinho tal, cara. Mas por conta do volume, aquilo estressa os médicos que estão lá, fazem eles serem profissionais ruins, estressam enfermeiros, técnicos, não tem um bom treinamento, protocolo de atendimentos. Esse médico me deu os exames, preferi fazer em casa, cara, é um desespero. Eu tive cerca de 4 a 5 choques cardíacos, do tipo que você tem uma sensação que você vai desmaiar com certeza, a dor no peito igual a de infarto. Isso não tinha que fazer. Então eu, por conta própria, sabendo dos protocolos, foi ali, coloquei de ataque 300 mg de clopidogrel, 300 de AS num dia. Eu comecei por conta própria a tomar bisoprolol, enalapril e atorvastatina. Depois eu mantive o clopidogrel em 75, AS em 100, enalapril e atorvastatina, bisoprolol, a mesma coisa. De acordo com os conhecimentos que eu tinha. Mas você concorda comigo que eu não sou médico e não sou cardiologista. Se formos tratar de prevenção, até eu chegar à prevenção, beleza, dá pra mim fazer esse cuidado. Questão do tratamento num choque emergência, eu já não sou o cara indicado para isso. Tá? Apesar do conhecimento, eu não tenho uma prática de um cardiologista, de um médico, de alguém que atende emergência. Comecei por conta própria, até eu conseguir um médico, outro filha da puta, da 1000, lá no 1000 Espaço Saúde. Então, sento na sala desse médico, abri todo o jogo. Falei, cara, eu sou nutricionista, cara, sei mais ou menos o que acontece, tive que tomar algumas medidas para emergência, senão eu ia morrer. Se eu não tivesse tomado esses medicamentos eu tomei após ir no segundo pronto-socorro, eu comecei a tomar, tá? E aí eu falei, cara, eu preciso da tua ajuda. Só que assim, não leve pelo lado do ego. Eu dou detalhes aqui para te ajudar. Mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você. Eu não sei mais que você estou aqui e justamente preciso de você. Ele falou, fica tranquilo, senta aqui, tá? Aí coloquei os exames laboratoriais para ele ver, já tinha feito eletrocardiograma, tinha dado uma fração de ejeção abaixo. Isso me deixou revoltado, porque todos ali me confirmaram que eu não ia infartar e que eu não tinha nenhum problema. Só para dar uma investigada. Eu tava com uma fração de ejeção, acho que 37, se não me engano. Reduzidíssima. Para você estar saudável, tem que estar acima de 50. Cara, a hora que eu falei que eu faço TRT, o cara ficou puto. E é isso que eu dei um nome do endocrinologista ainda que faz um acompanhamento. O cara ficou assim, ele não faz acompanhamento, mas como ele é um amigo meu, aquele eu tinha o nome dele, né? Nos papéis ali. Então, por conta de prescrição e tal, de exames, pelo convênio, ficou extremamente puto. Foi essa merda aí que... Eu falei, calma, cara.
calma, eu tô aqui porque eu preciso de ajuda. Daí, não, vou te passar os medicamentos, você vai parar com isso. Daí eu falei, mas se a testosterona baixar não causa mais inflamação endotelial, não vai causar uma piora do perfil lipídico? Não, eu já falei para parar. Eu falei, então faça para mim um encaminhamento, uma carta pro meu endocrinologista para parar a TRT. Tá? Você faça. Não, não vou fazer isso, não precisa. Eu falei, cara, mas você não tá falando que é? Então coloque no papel. Só sei que ele me deu a prescrição dos mesmos medicamentos que eu tava, ele falou que não podia se automedicar, concordo, não se automedique, eu te dou essa dica. Só que ali eu já tinha ido em 2 pronto atendimentos, tinha ido no 3º após a medicação. Se eu não tivesse tomado a medicação, por conta própria eu tinha morrido. Falaram que era só ansiedade, eu teria morrido. Eu tomei a medicação por conta própria. Miocardite tem uma taxa de mortalidade maior que do infarto, de 78%. Miocardite é raro, raríssimo. Essa é uma taxa. Ela pode ser ocasionada por medicamento, por anabolizante, por bebida alcoólica ou viral. Só que uma semana, não, uns 15 dias antes de acontecer todo esse BO, eu tive algo parecido com uma sinusite, só que eu percebi que não era sinusite. Tomei antibiótico, tomei corticóide e tal, mas, assim, sintomas gripais passaram, acredito que não evoluiu a sinusite. E o que aconteceu? Depois comecei a me sentir mal. Então, provavelmente eu adquiri uma miocardite viral. Ah, por que associaram ao anabolizante? Porque o anabolizante em excesso ele pode causar inflamação. Inflamação do miocárdio ou do pericárdio no coração. Realmente pode. Mas é raro. Acho que quem teve algo parecido aí foi o Nescau. Mas o dele, se eu não me engano, foi uma infecção por uma bactéria. Não tenho certeza, não sei exatamente o caso dele, tá? Tô falando bem por cima. Mas é algo raríssimo. E ali provavelmente foi viral, cara. Até porque mesmo em TRT, cara, eu tomo alguns cuidados. Eu nunca deixei de fazer cardio, nunca deixei de treinar. Eu tenho um fator que eu ganhei muita gordura em pouco tempo, então... apesar de não ser um cara que, nossa... extremamente gordo, mas eu virei um fordo, deixei de cuidar um pouco da saúde, sim, mas sempre tomando mais ou menos os cuidados, tá? Por isso que eu acredito que foi viral. Cara, TRT, eu ouvi isso de 3 médicos, que foi a TRT. Não, cara, não foi a TRT. Se fosse algo assim, comecei a usar agora, ocorreu essa informação, não. Fui numa cardiologista aqui em Alphaville, mais conceituada, demorou para marcar a consulta e tal. E iria, inclusive, eu só acabei indo nela que eu tava quase pagando particular. Só que como eu tava numa emergência ainda, até eu correr, assim, para marcar tudo, não tava com muito pensamento nisso. Então chegou perto da data, faltava 2 dias para chegar a data da cardiologista. E foi 2 dias de desespero. E tinha visto umas avaliações dela, vi que era boa e tal. Cara, ela não julgou. Aí realmente falou, ó, melhor você parar com a TRT, que isso pode influenciar na inflamação do seu coração e tal. Cara, não parei a TRT. Claro que o expiente, tal, o diluente, no caso que eu uso, Renantato, ele pode sim ser um fator mais inflamatório, sim injetável, aí, por exemplo, um gel transdérmico tiraria tanto o risco. Então só passei, em vez de fazer intramuscular, fazer subcutâneo, tá? E não é tão legal se fazer com Durateston uma dose de TRT, porque você pode criar uma lipodistrofia. Mas no meu caso, beleza, cara. Aí, que remédios que eu vou tomar? Cheguei na cardiologista final, porque o outro tinha sido filha da puta. Aí ela passou exatamente os mesmos remédios que eu já tomo. Nas mesmas dosagens, só a atorvastatina que eu tava em 80 diminuiu para 40. Olhou os exames, tudo, falou, realmente é uma miocardite. Só que não tem muito como saber qual é a causa, tá? Não pararei a TRT, porque assim, baixa testosterona, eu vou entrar num risco de maior inflamação endotelial, maior risco de
piora do perfil lipídico. Só tomei esse cuidado. Essa foi a única orientação da cardiologista que eu não usei. Mas ela é uma cardiologista já de idade. Então a gente entende que tem todo esse preconceito, porque aqui no Brasil foi feito uma propaganda pela imprensa a custo de sensacionalismo, falando muito sobre esteroide anabolizante. Eu não sou a favor do uso de esteroide anabolizante. O meu trabalho é para você que vai ser atleta e que sabe que o fisiculturismo não existe sem hormônios e esteroides. Então eu tô aqui para você não se fuder, para você não se ferrar. Eu te ajudo nos colaterais, te ajudo a fazer tudo de forma mais segura. Mas não sou a favor. Ah, nunca vou competir. Não sou a favor. Cara, eu mesmo, faz anos que eu tô em TRT, parei com isso, não pretendo voltar. Fazer o uso de hormônios em altas dosagens. Vou ter um físico gigante, extremamente musculoso? Óbvio que não. Mas dá para ter um certo volume e definição natural, até aqueles mais desprovidos de genética, tá? Para mim não vale mais trocar a saúde e longevidade por estética, mas de certa forma eu fiz algo pior, que foi ferrar a alimentação, diminuir a intensidade de treinos e cardios. E aí entra-se numa síndrome parecida com síndrome do ex-atleta. Se você for sedentário a vida inteira, você vai ter uma saúde prejudicada. Porém, se você for o cara que é treinado há muitos anos em alta intensidade, você para de repente, sua saúde fica muito pior do que aquele cara que é sedentário. Isso porque o normal do seu corpo ele estava acostumado lá no alto. E você para, ele não volta para o nível de uma pessoa normal de sedentário, sua saúde vai para baixo. De certa forma eu fiz isso. Eu comecei a não seguir mais dieta por um tempo, quando eu comecei a ganhar uma grana. Eu falei, oxa, eu nunca comi um McDonald's assim, vou comer. Nunca pude comer uma pizza no meio da semana, eu vou comer. Então, mas aí o que eu fazia? Batia as proteínas e depois comia o que eu queria. Dessa forma, tava legal, o físico tava legal, tava mantendo um físico bom. A partir do momento que eu esculhambei, nem as proteínas estavam contando mais, aí fudeu tudo. Daí pra frente foi só pra baixo. E aí eu senti a minha saúde. Então quando eu descobri a miocardite foi quando eu virei a chave para ir mudar isso. Fui lá seguir a dieta, foi já 10 quilos eliminado na primeira semana. 1 hora de cardio por dia. Não, você não precisa de cardio para perder peso nem ganhar definição, tá? Mas para manter, para melhorar a saúde sim. Mas você não precisa de 1 hora de escada. Eu tava afim ali de, sabe, pôr marcha. Treino de musculação, voltei a pegar pesado, treinar de madrugada, pronto, veio a miocardite, cara. E agora, Azul? Cara, se for uma miocardite leve, muitas vezes a pessoa nem percebe. Se for uma miocardite um pouco mais grave, coisa de 4 a 8 semanas aí, a pessoa já tá bem melhor. Só que é o seguinte, cara, eu acredito que eu já esteja com a miocardite há 2 meses. Estamos evoluindo para o 3º mês. Essa semana que passou, eu falei, pô, tô bem, tava preso dentro de casa, saiu para tomar um sol só, sabe, para melhorar um pouco o estado de saúde mental, saio aqui fora, tomo um sol, volto para casa trabalhando o dia inteiro. Tento repousar, mas o repousar muito me gera ansiedade de tipo, tô sendo inútil. E aí, falei, pô, tô bem, cara, tô precisando de umas coisas no supermercado. Minha esposa saiu, foi pro consultório, tava trabalhando. Falei, eu vou só buscar umas coisinhas leves no supermercado e cortar cabelo. Sim, eu tava sem cortar cabelo há 2 meses. Fui cortar cabelo, cara, na cadeira do cabeleireiro ali, já começou a me dar muita tontura, sabe? Uma sensação de quase desmaio. Daí eu aguentei, beleza, paguei ele ali e fui embora. Chegou no supermercado, tontura, eu falei, só pegar as coisas, vou embora. Eu andando devagarzinho já, bem devagarzinho, que nem velhinho, cara. De medo de desmaiar. Entrei no carro, cheguei. Cara, cheguei em casa, dor no peito o dia inteiro.
dor no peito. Na hora que foi dormir, uma dor infernal no peito. Aí foi ali, tomei os medicamentos que tinha que tomar, tal. No outro dia, uma dor. No terceiro dia, ali, amenizou a dor. O que acontece? O coração está inflamado. Qualquer mínimo esforço, ele está se recuperando, você machuca ele de novo. Então, realmente, é o repouso. A recomendação no tratamento de miocardite é não deixar o coração passar de 100 batimentos cardíacos. Por isso, repouso. Quanto menor os batimentos, melhor é. Então, por exemplo, medicamentos como bisoprolol que eu tenho tomado, ele, de maneira básica, tá? Impede da adrenalina agir no coração. A atorvastatina, para melhora do perfil lipídico, apesar que eu fiz os exames ali, as coronárias, tudo ok. Vamos ver outro que eu tomo, espironolactona para não deixar a aldosterona agir e não piorar a inflamação do coração. O enalapril é o que realmente vai reverter o quadro de remodelamento cardíaco. Ou seja, como vai inflamar, pode ser que gere uma fibrose. Gerando a fibrose, pode ser que haja um espessamento da câmara do coração, então ele perde eficiência. Onde gera fibrose é onde machuca. No machucado, como o músculo não se recupera exatamente como era, ele coloca alguma coisa como algo inútil, um tecido só para tapar o buraco. Só que esse tecido não é funcional, então você perde parte da função do coração. O enalapril ajuda nisso. Mais ainda, tem que se livrar do estresse. Só que o que aconteceu? Eu não sou um cara de guardar dinheiro e nem investir. Eu sou um cara que invisto tudo pra ir aumentando a parte. Tô no momento da minha vida de reinvestir pra chegar onde eu quero. De maneira muito irresponsável, eu fiz isso. Sem dinheiro guardado, mas ganhando muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Ganhando muito bem. Simplesmente, um mês ali que eu fiquei pausado, consultoria online, a galera ganhou um mês a mais. No presencial eu atendi todo mundo que tinha que atender por videochamada. As contas me atropelaram e meu rendimento ficou zero, dependendo só da HB, que claro não foi suficiente. Rapidamente consegui levantar e recuperar, mas isso demanda muito esforço, talvez isso atrase meu tratamento. Nessa queda financeira, o medicamento ideal seria um Forxiga com sacubitril e valsartana, que seria Entresto. Cara, eu tive que ficar na Nalapril, mas corri atrás, pronto, paguei as contas, voltei ativa, os medicamentos já estão na mão, mas passei por uma crise. Então, eu sendo um bom cristão, a gente sempre... As pessoas assim olham quando chega um tropeço desse na vida e fala: por que comigo, meu Deus? Por que, se eu sou um cara generoso, se eu ajudo as pessoas, porque alguma lição você não aprendeu. Ou vai pela dor, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Essa vida é evolução, tá? Eu já sabia os pontos que eu tinha que melhorar. Minha saúde, no meu físico, na minha paciência, entre outras coisas. Sempre fui um cara muito reativo, ou seja, não engolia sapo. Estou tendo que engolir alguns sapos. Aliás, não posso entrar em estado de nervoso adrenalina. Mas, por exemplo, cara, quem trabalha com consultoria aí sabe. Às vezes a gente pega pessoas realmente loucas, que é a pessoa que usa trembolona e não sabe que tá tendo colateral. Cara, já aconteceu. O tempo de resposta tá no manual, que são 48 horas úteis pra gente responder a sua pergunta. Só que isso dificilmente acontece. Às vezes quando eu tô online, o cara manda a pergunta e já responde na hora, tá? Só que aconteceu, acho que o cara enviava a mensagem no sábado, era um domingo eu não atendo. Na segunda eu respondi. Eu respondi o cara: vai tomar naquele lugar e vai, não sei o que, tal. Você ficou sem responder, sua obrigação é responder, tô te pagando. Cara, ele não fazia o protocolo, toda a atualização dele tava a mesma merda. O cara achou ruim de eu não responder ele um dia e ele ficava me chamando tipo à noite pra enviar uns vídeos aleatórios de política, de palestra dos outros. Aí eu falava: legal, tudo bem. Nem era vídeo que me interessava, tá? Ou seja, esse cara, ele pagou
para tentar forçar uma proximidade, uma amizade comigo, ou seja, era um cara carente. Você que trabalha com consultoria, se você puder dar o seu relato aqui, o que mais tem é você encontrar gente carente, cara. Cara que tá te pagando só pra ter amizade, o cara nem segue o protocolo. Isso, cara, isso frustra. Quando você não segue o protocolo, frustra. Porque parece que sou eu que errei. Eu falei, cara, o que eu coloquei que não deu pro cara aderir na dieta? Que foi difícil. Porque na minha cabeça, assim, se você vai e paga pra alguém te passar uma dieta, porque você realmente virou a chave e vai seguir. Só que, puta, cara, quando você chega na atualização, você fala, você vê que o cara, puta, enfiou um dinheiro que ele não tá usando. Cara, eu simplesmente tenho que falar pra ele, mas eu vou atualizar o quê? Você fez o contrário do que eu te pedi em tudo. Você não, nem bater proteína você bateu, nem treinar direito. Então, não tem o que fazer. E o cara ficou estranho. Mas quando isso? Isso já aconteceu? Olha, devo ter 9 anos de consultoria, 10 anos de consultoria. Fazer 10 anos agora, uma década. E isso já aconteceu cerca de umas 5 vezes, de surtos. Simplesmente surto. Já aconteceu alguns mini surtos da pessoa se revoltar com alguma coisa. Tipo, eu lembro de uma paciente que foi bem marcante pra mim, que eu passo assim a dieta e, cara, pra cada refeição tem uma possibilidade, acho que de 30, 40 substituições. Pra cada, cara, extremamente flexibilizado com refeição livre. Ela pegou a dieta, nem olhou direito, assim, e falou, eu vou seguir todo dia a mesma coisa? Todo dia eu tenho que comer a mesma coisa? Eu falei, sim, mas tem as substituições, caso você enjoar ou não tiver na mão, mas seguir todo dia a mesma coisa. Geralmente a pessoa tem uma rotina alimentar, até quem é fora do padrão, por exemplo. Um tiozinho ele come o pão com manteiga, na hora do almoço a milanesa com arroz e feijão. Isso não é milanesa, só tem a mistura, carne acebolada, sei lá, é os pratos executivos aí que tem um restaurante. À tarde ele come um salgado na padaria perto da casa dele. A janta repete à noite e toma 2 latas de cerveja. Até o tiozinho que come errado, ele tem uma rotina alimentar. Mas se eu quiser substituir, eu mesmo tenho que se substituir. Eu falei, mas como você quer que eu faça? Você quer que eu passe 20 dietas diferentes pra você? O que você quer que eu faça? Que, nossa, pior que nutricionista de convênio, tá aqui e tal, não sei o que. Saiu revoltado. Foi mesmo. E esse outro rapaz que foi marcante, esse rapaz é do Rio de Janeiro até, ele ficou frustrado por eu não responder. E tipo, a mensagem que ele tinha enviado não era sobre a consultoria. Era alguma coisa tipo, dá uma olhada nesse vídeo, olha que legal, tal, não sei o que. E eu não respondi, puta que pariu. Só que já aconteceu, cara. Já aconteceu, por exemplo, o cara enviar uma mensagem, tá no trânsito, eu abro pra ver o que é, eu falo, puta, é melhor parar e explicar pra ele direito. Aí chegou, eu fui, esqueci da mensagem do cara, a hora que eu vou organizar as coisas, vejo de novo. Isso já aconteceu várias vezes. E aí eu falo, puta, cara, desculpa, abrir sua mensagem e não consegui responder. Ou chega, por exemplo, no final de semana, tem final de semana que às vezes, a galera sabe, às vezes no domingo eu respondo, às vezes, cara, eu largo o celular na sexta, só pego na segunda, porque eu preciso descansar. Por mais que é que a galera acha aí que o WhatsApp é brincadeirinha, enviar mensagem, falando, é legal falar com a tia, com a prima. Galera, eu tenho quase 400 alunos. Cara, respondendo um atrás do outro, montando protocolo um em cima do outro. E eu faço questão de eu atender um por um. Tá? Um por um. Pra não ser essas consultorias que você paga caro e é um copia e cola, ou mensagens prontas, ou replica o áudio do cara de uma maneira generalizada. Tá? E quando acontecer isso, eu costumava ser bem reativo. O cara falou palavrão, eu falo também. O cara foi ofensivo, eu falei, você quer cancelar? Então tá cancelado. Tá? E me estressava, cara. Eu ficava dias falando disso. Cara, eu tive que aprender a não ser assim. Não aconteceu nenhuma situação nos últimos tempos desse jeito, cara. Mas às vezes, por exemplo, no trânsito eu tomava uma fechada, põe a cabeça pra fora, vai tomar naquele lugar, tá? Me estressava mesmo. Aqui, cara, agora eu sei que se eu preciso sair de carro, se eu tomar uma fechada uma coisa, eu não posso deixar a adrenalina, que eu sei que eu vou sentir uma dor no peito imensa. Então, de uma certa maneira, me educou. E realmente coisa não faz sentido. Faz sentir você ser reativo no trânsito. Caso você pegou um cara que às vezes ele é um chifrudo, ou às vezes ele dirige mal, muito mal, e acha que dirige bem pra caramba. Eu conheço pessoas assim, tá? Ou você pegou um babaca mesmo, cara, e você tá dando atenção pro babaca, pro chifrudo, pro retardado que dirige mal pra caramba e acha que dirige muito bem.
e que ainda é escroto de xingar essa coisa de animal, cara. Só que eu, na reatividade, eu respondia e depois falava, puta, cara, eu fui mais burro que ele, entendeu? E o aluno mandava eu tomar. Eu falava, mano, se eu mandava de volta, depois falava que eu fui mais burro que ele. Então, cara, eu sempre procuro atender as pessoas com muita dedicação. E não só dedicação, cara, eu procuro atender todo mundo com muito amor, como se fosse para um irmão de sangue, tá? Inclusive, mais que isso, tá? Como se fosse se eu estivesse atendendo meu próprio pai, a minha mãe. Eu faria da mesma forma. Então atendo cada um. Só que assim, eu não engulo sapo, cara. Não engulo sapo. Só que hoje aconteceu isso, bloque, tchau. Então, ninguém tem o direito de falar palavrão pra mim. Ainda mais eu trabalhando, tá? Ah, você revoltou, tal, tu quer cancelar? Tá bom, como você quer proceder? Se tem alguma forma que eu possa ajudar a pessoa, ajuda ela ao máximo. Mas cheguei ao máximo, ninguém nessa mulher. O que ela queria que eu fizesse? Aí, não quero mais, tá tudo bem. Vai lá. Quem tem comércio, quem dá consultoria sabe que é mais complicado por se tratar de hormonizados. O cara tá puto da vida em TPM o tempo todo, dependendo do cara. Tem cara que não é assim, não. É a grande maioria, inclusive. Mas quem tem comércio parece uns loucos assim, cara. Possível agradar. Nem Jesus agradou. Então, cara, acho que de insatisfação da minha consultoria aí, em 10 anos teve umas 5 pessoas, cara, Cara, muita gente que eu atendi. Pra lá de 5 mil pessoas, tá? Eu, às vezes, divulgo como 4 mil e tal, que é o que eu tenho a conta, mas foi muito mais que isso da época que eu não fazia essa contabilidade. Então, me educou a não ser reativo, me educou a cuidar mais da saúde, a não ser escasso com o pagamento da minha saúde, a ter organização financeira, coisa que eu não que eu tinha zero, tava evoluindo muito por conta do esforço. Quem se esforça evolui mesmo. Não é trabalhando que se fica rico, tá? Mas é se esforçando sim. E várias outras coisas que agora eu não consigo lembrar, mas que eu consigo tirar um grande aprendizado disso. E são coisas que impressionantemente já vinha na minha cabeça. Ó, se você não melhorar isso, vai acontecer algo que você vai melhorar a força. Ou seja, não é pelo amor, vai pela dor. Se você não melhorar por conta própria, vai melhorar a força. Eu tinha ciência das coisas que eram. Era exatamente isso: alimentação, saúde, estresse, reatividade, falta de organização financeira. E aí eu acredito num propósito e acredito que isso veio para educar. Então, por muitas vezes, claro que eu não queria estar doente, mas eu sou grato por estar passando por esse aprendizado. Eu tenho certeza absoluta que quando essa maré passar, eu vou olhar para trás e vou falar, era necessário. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, não é verdade? E eu, como um bom marinheiro, e como diz na música Argumento, acho que de Paulinho da Viola, faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Estou passando por essa tempestade. Peço a ajuda de vocês para deixar um like. Quando vê um conteúdo meu, dá um like. Se inscreve no canal, acompanha meu conteúdo. Agora eu vou trazer informação para você pra caramba. E cara, quem quiser a consultoria, tô 100% nativa, tá? Tô o dia inteiro aqui na consultoria atendendo a galera, tá? 100% nativa. Outro dia um aluno falou assim, mas agora você vai dar menos atenção na consultoria que você tá postando muito no Instagram. Galera, pelo amor de Deus, vocês acham que eu ia ter tempo? Tem dia que são 23, esses dias foram 25 postagens. Pra fazer 25 postagens. Cara, eu não tenho tempo pra sequer fazer um vídeo, por isso que eu falho muito em vídeo, mesmo querendo ter uma rotina. Então, eu tinha 2 funcionários que me auxiliavam no atendimento presencial, tá? Só que eles faziam essa parte de postagem, né? Muitas vezes não tinha postagem nenhuma por um bom período de tempo, justamente porque eles ficavam fazendo coisa. Então, fazia agendamento, marcava o paciente, entrava na sala, arrumava tudo quando um saía, estragava o computador alguma coisa, ia ver, contabilidade, ia levar as coisas em contabilidade. O carro deu algum problema, leva o carro para mim, para não precisar sair de consultório, desmarcar paciente. Resolvi os BOzinhos. Era um
Um que fazia parte do secretariado e o outro que era tipo um assessor, mas não era muito um assessor. Porque ele fazia... era um assessor. E aí eu falei, de que maneira que eles vão me ajudar agora, sendo que os BO do presencial eu não tenho mais, né? A Gabi tem a secretária dela, a própria secretária dela, e eles trabalham, por enquanto, fazendo ali a edição de imagens, postagens, tudo, e cuidando da parte do financeiro, tá? Então, eu falei pro meu cliente, falei, cara, não se preocupe com isso, se preocupe só com o atendimento, precisa ficar me fiscalizando o que tá postando, o que eu tô fazendo, não, porque eu tenho que dormir, comer, ir no banheiro, como qualquer um, tá? E se eu tiver que atender outro paciente, paciência, tudo tem fila. Se for no mercado, tem fila. Se for onde você for, tem fila. Tá? Se for no hospital particular, você vai falar, mas eu tô pagando. Tem fila, é um espaço público, tá? A consultoria é um espaço público. O médico tem que atender vários pacientes, o nutricionista presencial tem que atender vários pacientes, o advogado. Não dá pra você sentar na sala dele e ficar lá o dia inteiro. Tá bom? A não ser que você pague por todos os pacientes, aí dá. Então tem que ter um pouco de compreensão. Agora fiscalizar meu trabalho também não dá, né? Mas é isso, cara. Eu sou muito grato a Deus por esse período que eu tô passando. Muito grato. Sou muito grato por tudo que eu tenho. Acho que a coisa mais grata, que eu sou mais grato pela minha esposa, Gabriele. Uma excelente esposa. Ela tem muita paciência. Eu sou um cara de uma personalidade extremamente forte. Então ela tem muita paciência comigo. Ajuda demais. Trabalha muito, estuda muito. E as outras coisas que eu sou grato, cara, pela minha prosperidade, pela minha vida e sim, cara, pela minha saúde, pelos propósitos que Deus coloca na minha vida. E por diversas vezes, às vezes eu penso em ficar postando aqui, mas às vezes fico com preguiça, às vezes eu penso se é certo. Mas por Deus me usar de ferramenta diversas vezes, e não são poucas, cara, pelo menos uma vez por semana, algum ato de caridade eu faço, pelo menos. Algumas vezes são mais. E por Deus me usar como ferramenta para poder ajudar outras pessoas, inclusive vocês, mas aqui eu não tô contando tanto, tá? Porque aqui eu monetizo. Mas estou falando de realmente me doar, dar uma parte do que é meu. Eu não estou falando de doar lixo, tipo, se Ray-Ban aqui não me serve mais, vou dar para uma pessoa que queira. Tem um brinquedo que está meio estragado, mas ainda dá para usar. Não. Vou dar uma parte minha do que eu usaria para mim, só que eu vou dar para outra pessoa. Pode ser dinheiro, pode ser algum objeto, pode ser alguma coisa, tá? O que tocar o coração. Eu sou muito grato por ser. E eu quero muito ter prosperidade para ser uma grande ferramenta de Deus. E também para ter uma vida confortável, ter segurança, poder dar uma boa vida para os meus futuros filhos. E para poder viver bem nesse mundo, tá? Então é isso. Sei que isso faz parte do aprendizado e sou muito grato por isso, por todas as coisas, por minha família, por meus amigos e tal, pelos meus pacientes, pela minha consultoria, pelo meu trabalho, por tudo. Esse vídeo se estendeu, são 48 minutos de vídeo. Vou ficando por aqui e galera, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. É muito importante. Galera que precisar de contato das paradinhas, só escanear aqui, entrega com seguro, direto do fabricante, preço menor não há, se não é falsificado. E, como o preço é de fábrica, sai mais barato que a maioria dos laboratórios caseiros aí, dos laboratórios caseiros que você vê por aí. E tô ativa aí na consultoria online, tá? azulnutri.com, vai lá, fecha seu plano. Se quiser tirar uma dúvida, alguma coisa, tem um link lá pro WhatsApp também, tá? Beleza? Oficial Farma utiliza o cupom azul, manipulados protetores com a melhor matéria-prima do mercado. Vou indo nessa, galera. Até o próximo vídeo e forte abraço.